Boa noite, muito obrigado pelo convite. Nesse QR Code aqui, vocês têm acesso a essa palestra, tá? Só depois eu acho que vai ficar gravado, né? Então tem lá acesso às redes sociais e tem são as aulas que vai estar disponível para vocês. Então nós vamos falar aqui como proceder diante de um paciente, né? Uma síndrome ictérica no período perioperatório. E é um mais interessante aí dentro do assunto de vocês. Esse termo, né, icterícia, ele vem justamente dessa característica amarelada que os pacientes desenvolvem. Lógico que, clinicamente, à medida que a icterícia progride, o paciente ele pode ir mudando até a sua tonalidade e ficar um grau mais esverdeado. E isso levou, em alguns poemas gregos, a considerar os pacientes que desenvolviam essas características nesse tempo como se fossem pessoas de mau agouro, uma vez que eles evoluem rapidamente para a morte. Então, era como se fossem pessoas invejosas, que aquilo ali fosse causado pela inveja. E hoje, provavelmente, nós teríamos o diagnóstico de uma tumoração perempular. É por isso que o paciente desenvolveu um prognóstico tão ruim. Mas o tema ele tem importância justamente por conta dessas três características aqui. É uma fonte comum de interconsulta para a clínica cirúrgica, né, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Os pacientes com a síndrome ictérica, eles também são investigados e feitos procedimentos por via endoscópica, então tem uma importância dentro da área de atuação aí da cirurgia do aparelho digestivo. E por último, né, hoje nós não conseguimos investigar um paciente desse sem uma associação de exames de imagem. Nós vamos ver aqui que, na maioria das vezes, quando esse paciente já chega para o cirurgião, ele já chega com vários exames e nós precisamos definir aquele que vai melhor se enquadrar para ele de acordo com a suspeita diagnóstica. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos seguir aqui um roteiro do que são os pontos-chave que vocês devem procurar num paciente com icterícia, desde a anamnese, o exame físico, a parte da bioquímica, o diagnóstico diferencial, tá? E também como proceder em relação aos exames radiológicos. Uma breve lembrança da fisiologia, né, da bilirrubina, que quando nós estamos falando de icterícia, nós estamos falando da impregnação das mucosas e dos líquidos com a bilirrubina conjugada. Então, quando ela está acima de 3 gramas por decilitro, o paciente apresenta o sinal clínico, que é a icterícia. Então, na maioria das vezes, ela vem oriunda aqui das células do sangue idosas, né, que sofrem hemólise, sofrem uma reestruturação, são levados por fígado, sofrem um processo de conjugação aqui dentro, através dessa enzima, e isso é comum pacientes que apresentam icterícia juvenil, a deficiência dessa enzima, eles ficam ictéricos. Aqui é a parte que mais interessa para nós cirurgiões, que é justamente essa excreção, após a conjugação intrahepática, excreção pelas vias biliares. Porque é aqui nessas patologias que nós cirurgiões geralmente nós trabalhamos, é aqui nessa a icterícia obstrutiva das vias biliares. Tá? E o término do ciclo, que é o ciclo enterhepático da bile, isso daí os senhores já viram, que é só para a gente ter como um referencial. Então, basicamente, as icterícias, né, elas, as síndromes colestáticas, elas têm uma origem pré-hepática. A principal causa aqui na nossa região são as doenças infecciosas e também as anemias hemolíticas. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da malária, né, que é uma anemia hemolítica infecciosa. As intrahepáticas, que vão desde as hepatites, né, hepatite medicamentosa, que aumenta aí a lesão hepatocelular, que esse que é o grande diagnóstico diferencial para nós cirurgiões, se é de uma origem hepatocelular ou se é de uma origem
obstrutiva, que são as pós-hepáticas, tá? Que é justamente o que nos importa, que vai desde a doença da colelitise e suas complicações até as neoplasias periampulares. Então, quando enxergarmos um paciente com icterícia, nós precisamos responder dentro da fisiopatologia qual a origem dessa icterícia. Então, essa daqui que nos interessa, e é justamente a icterícia obstrutiva, certo? Que é ocasionada pela obstrução das vias biliares e, a partir daí, aumento da bilirrubina sanguínea. Que tudo isso aqui já, provavelmente, quando um paciente chega até o cirurgião e é feita uma interconsulta, ele já passou por toda essa investigação aqui. Como a maioria dos senhores também estão numa fase aí de formação médica, são acadêmicos, né? Ainda acadêmicos aí, pode metade do curso de medicina, até às vezes bem no começo mesmo, tem que ficar atento, então, ao atender um paciente no ambulatório, lembrar dessas outras causas, certo? Porque o cirurgião, ele também pode estar diante de um paciente com uma sobreposição de doenças. Então, isso serve de alerta para todos nós quando atendemos lá na clínica cirúrgica um paciente com icterícia. Então, dentro da anamnese, né, o que é que nós vamos para tentar fazer esse diagnóstico diferencial entre uma icterícia obstrutiva e uma icterícia de origem hepatocelular, ou seja, de agressão direta do fígado, como uma hepatite. Aqui é como se nós estivéssemos fazendo um grande diagnóstico diferencial entre duas questões. Obstrução da via biliar por um cálculo, que é a causa mais comum, ou então uma hepatite infecciosa. Primeira coisa, episódios prévios, né? Então, um paciente com episódios prévios de icterícia, ou então com uma icterícia flutuante, ele fala a favor de uma icterícia obstrutiva, porque a icterícia hepatocelular, a tendência dela é ser progressiva e não reversível, tá? Exceto no caso dos pacientes que têm, por exemplo, uma síndrome de enzimas conjugadoras, como a síndrome de Krieger-Nadel, rotor, que qualquer estresse que o paciente tem, são as icterícias infanto-juvenis, ele fica ictérico, daqui a pouco ele melhora de novo. Ponto importantíssimo, são as estigmas de cirrose, né? Que aqui vão desde a ascite, todos aqueles estigmas relacionados à cirrose, tá? Identificar se esse paciente se caracteriza por um quadro para colelitise, em especial aqui os 4F, né? Sexo feminino, acima de 40 anos, acima do peso e com história de gestação. Então, são os 4F, né? Acima do peso, sexo feminino, 40 anos e com história de gestação. Justamente esse paciente é o que se enquadra um paciente com a maior propensão a ter cálculo vesículo. Contudo, 10% da população apresenta cálculo na vesícula. Então, sempre que você estiver diante de um paciente com icterícia, você tem que pensar na colelitise, lembrança da colelitise. Então, no momento da avaliação do paciente, lembrar que nos pacientes idosos aqui, em especial acima de 50 anos, já pensar em câncer das vias biliares, tá certo? Em especial aqui os tumores periampulares. Tumor de cabeça de pâncreas, o tumor colangiocarcinoma, né, da via biliar propriamente dito, o tumor da papila duodenal e dos tumores do próprio duodeno. No grupo infantil, aqui, pacientes mais jovens, que a gente chama, tá? E é comum em países em desenvolvimento como o nosso, ter também as hepatites infecciosas ainda do tipo A. Na maioria das vezes, acima de 30, 35 anos, todos nós já tivemos hepatite. É porque somente uma pequena parte, em torno de um terço, é que tem uma hepatite que forma icterícia. Então, quando a gente faz a sorologia, já deu hepatite. Aspecto profissional, né? Lembrar que isso aqui tudo nós estamos fazendo o quê? A diferenciação entre uma icterícia hepatocelular e uma síndrome colestática, para nós podermos lembrar
na hora da anamnese para poder darmos o diagnóstico diferencial. Em termos de localização, né, por exemplo, os profissionais da limpeza urbana, eles têm um risco aumentado de desenvolver leptospirose. E tem um tipo de complicação chamada síndrome de Weill, né, que apresenta tanto a icterícia quanto a hepatite, né, para a doença hepatocelular, quanto a insuficiência renal. Várias regiões nossas aqui da região norte, nordeste, nós, o Maranhão, nós somos endêmicos de malária, nós não podemos esquecer isso. Profissionais da área da saúde, né, as hepatites virais de tipo B e C, lembrando que a hepatite C não tem vacina, né, então, hepatite B tem vacina, então, mas o fato da pessoa vacinar, ela tem que ter uma soroconversão do anti-HBs. Então, lembrar no momento de fazer a investigação. Em relação dessa, até para ver se o paciente está desenvolvendo uma síndrome infecciosa, um aumento das transaminases associadas à bilirrubina por uma origem transinfecciosa hepática, então tem que ver se o paciente tomou, talvez, uma transfusão sanguínea há pouco tempo, sofreu algum procedimento cirúrgico, em especial as cirurgias ortopédicas, quadril, essas cirurgias que demandam muito, tem sangramento, necessidade de transfusão sanguínea, procedimentos dentários. Incluir aqui também, nessa parte de procedimentos médicos, as endoscopias, que tem um risco de contaminação através dos aparelhos. E em relação ao estilo de vida, né, história social, aqui a presença de tatuagem, nós não estamos falando aquela tatuagem ali de uma estrelinha, não estamos falando aquelas tatuagens maiores, feitas mais de longa data, em locais que não tinham. Hoje já existem estúdios de tatuagem com todos os cuidados, mas sempre tem algum ali que escapa aquele cuidado maior de evitar a infecção. Uma coisa muito comum é a utilização hoje de hormônios bioequivalentes para otimização de resultados atléticos, né? Também manutenção de peso, que isso pode levar à formação de nódulos hepáticos, né? Então, nós temos que ficar atento a isso. Assim como, por exemplo, a utilização de anticoncepcional. Então, nós temos os adenomas hepáticos que podem sofrer uma influência importante dos hormônios. Então, lembrar sempre de perguntar isso. A obesidade hoje é a principal causa de doença hepática através da esteatose, e isso pode levar à cirrose, exatamente igual um paciente que é etilista, alcoolista, exatamente igual, tá? No mesmo tempo, com a mesma gravidade. Então, a obesidade ela deve ser encarada como uma doença, com graves repercussões para o organismo. Tá? O uso de medicação, hoje, com o aumento da pandemia, ocorreu um aumento expressivo da automedicação, tá? Com doses exageradas, medicações de uso off-label. Então, um número importante de pacientes está fazendo uso de automedicação. Então, sempre que nós encontrarmos um paciente com icterícia, tem que fazer parte da investigação o uso de medicação. É qualquer medicação, em qualquer dose, até mesmo esses chás que são utilizados com fórmulas para emagrecimento, chás naturais, eles podem causar o que a gente chama de hepatite medicamentosa. Então, ainda aqui no exame físico, nós vamos procurar cicatrizes, né? Então, nós estamos diante de um paciente que chega, por exemplo, num hospital aí que vocês fazem um estágio, um hospital escola, foi submetido a uma colestectomia há 15 dias e reinterna com um quadro de uma icterícia grave. Então, sempre não menosprezar esse procedimento cirúrgico, e provavelmente ele está ali participando da formação daquela icterícia naquele paciente. A presença de circulação colateral, com os estigmas de cirrose, né, de doença hepática terminal avançada, a presença de edema, de ascite, edema do membro inferior, pela hipominemia, o diagnóstico diferencial das esplenomegalias, muito importante nos pacientes com idade mais jovem, por conta do risco de ter uma doença, por exemplo, linfoproliferativa, linfoma com infiltração hepática. Então, você pode ter um paciente com
um aumento do baço por conta disso, assim também como os pacientes com cirrose. E alguns sinais clínicos que são bem evidentes, como, por exemplo, sinal de Murphy relacionado à colecistite aguda, né, que é a dor na região do ponto cístico na inspiração profunda, a tríade de Charcot e a pêntade de Raynaud, que estão associados à colangite. Então, é a dor no hipocôndrio direito, febre e icterícia, tríade de Charcot. A pêntade de Raynaud, quando está associada à confusão mental, e aí o paciente ele já tem associado ali também uma instabilidade hemodinâmica, que é a complicação da colangite supurativa aguda, né? Isso aqui é uma emergência médica. O sinal de Courvoisier-Terrier, que é a vesícula palpável, né, que é o aumento expressivo da vesícula no hipocôndrio direito, você tem que dar o diagnóstico diferencial dos tumores periampulares. Então, tudo isso pelo exame físico, pela história clínica, rapidamente você consegue fazer esse inventário, essa investigação. Então, os estigmas de cirrose, lembrar sempre que o paciente cirrótico, né, com uma doença hepática avançada, o menor problema dele é uma doença cirúrgica como uma hérnia inguinal ou uma hérnia umbilical, chegando até mesmo a ser contraindicado. Então, lembrar que você não está operando a ele, você está operando o paciente. Então, o paciente, nós temos aqui uma limitação de resposta funcional, esse paciente. Então, esses são todos os estigmas de doença hepática. Não vou me deter muito, porque isso aqui é uma coisa bem de fácil estudo na semiologia para vocês. Eu quero chamar a atenção pelo grau que tem de forma bem caracterizada, é quando você encontrar um paciente com ascite, sabendo que não é somente a cirrose que causa ascite. Nós temos as carcinomatoses também que podem levar a isso. Mas a ascite você já tem que estar diante, você tem que imaginar que esse paciente ele tem uma doença hepática avançada. Tá? É justamente, olha o tempo que leva, né, de um fígado normal. O fígado, existe um aforismo que é o fígado, ele sofre calado, então ele sofre por muito tempo pela sua capacidade regenerativa. Então, em torno de, sempre que nós encontramos um paciente com algum grau de cirrose, isso é uma doença que tem pelo menos uma década de evolução, então que vem continuamente sendo agredido. Aqui eles colocam até 50 anos nesse trabalho do New England, da Nature, e mostra que vai desde doenças virais, como doenças hepáticas, e doenças como hepatite autoimune, que começam bem cedo aí, ao longo da adolescência. Para lembrar para vocês, essa evolução, né, que nós podemos ter um paciente com uma cirrose compensada, uma cirrose descompensada, que já apresenta sinais clínicos, como ascite refratária, hemorragia digestiva, síndrome hepatorenal, tá, que são complicações de uma encefalopatia hepática avançada. Aí esse paciente ele ainda tem um período que nós podemos ainda intervir aqui com outras medidas até que ele chegue à insuficiência hepática terminal. E aí a única coisa que vai melhorar esse paciente é realmente o transplante de fígado. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês, por exemplo, uma sobrevida de 1 ano, isso aqui são séries históricas, né? Um paciente desenvolve hemorragia digestiva alta, 50% de mortalidade em 1 ano, peritonite bacteriana 40%, ascite refratária 20%, a ascite hoje mesmo, na verdade ontem saiu uma nova regra sobre a priorização dos pacientes com ascite na lista de transplante de fígado, então uma nova esperança para esses pacientes. A síndrome hepatorenal, que é uma associação da doença hepática com a insuficiência renal, o paciente acaba desenvolvendo uma dupla lesão, então menos de 15% de sobrevida em 1 ano. Nesse período agora de pandemia, também a gente é chamado para avaliar pacientes ictéricos, né, na UTI. O COVID ele também tem uma predileção pelo aparelho digestivo, né, trato gastrointestinal. Então, esse paciente de COVID grave ou de qualquer outra doença que vai para a unidade de terapia intensiva, ele pode desenvolver uma síndrome ictérica perioperatória, ou seja, que nós somos chamados para avaliar aquele paciente em algum momento, que geralmente em hospitais o cirurgião ele não é o primeiro a ser consultado num paciente com icterícia, esse paciente ele passa
antes por um clínico ou por uma outra especialidade, só depois que o cirurgião é chamado. E eu trouxe essa imagem aqui, eu vejo que 3 trabalhos, né, 4, na verdade, bem recentes, mostrando dessa predileção também do fígado. Infelizmente, está ocorrendo uma síndrome pós-Covid, que os pacientes estão desenvolvendo uma colangite esclerosante, então estão evoluindo para uma hepatite crônica, né, com cirrotização por uma colangite esclerosante, ocasionada, né, pelo Covid, pelo SARS-CoV-2. Em especial em pacientes de terapia intensiva que se recuperam e têm alta, estão desenvolvendo uma insuficiência hepática. Como eu falei para vocês, chamei a atenção, então, um paciente que foi operado, aqui, ó, tem um histórico de uma colestectomia, reinterna com icterícia, que esse paciente está até com a fístula biliar, não tem como fugir esse paciente, ele não pegou uma hepatite depois que ele saiu do hospital. Tá? Isso serve para todas as cirurgias do abdômen superior. Gastrectomias, hepatectomias, tá? Pancreatectomias. Que você tem que, no seu inventário, pesquisar se tem uma estenose de anastomose, uma recidiva tumoral, um paciente que operou de colelitíase, uma migração de um cálculo. Então, tem que pensar nisso aí. Ainda, na sua avaliação, no exame físico, ó, esses sinais aqui de uma síndrome consumptiva, ó, paciente altamente emagrecido, né? Então, você tem que dar um diagnóstico. Pacientes idosos com síndrome consumptiva, você tem que dar um diagnóstico diferencial de uma tumoração. Que é justamente quando você encarar, você avaliar um paciente idoso com a síndrome consumptiva e ictérica, você tem que pensar nessas 3 topografias tumorais, tá? Pâncreas, duodeno, papila e o colangiocarcinoma. Estão aqui nessa região, até 2 centímetros da papila duodenal. Cada um desses tumores aqui ele tem um prognóstico diferente, mas todos precisam ser tratados de maneira breve, com bastante brevidade. Doenças avançadas, né? Então, quando você encontra um linfonodo supraclavicular, linfonodo de Vichot já mostra uma carcinomatose abdominal, então isso aqui limita um pouco a nossa terapêutica, mas com isso serve para diagnóstico diferencial. Outra síndrome paraneoplásica, como a síndrome de Vichot, né, que é uma trombogenite migratória, muito comum nos tumores periampulares, em especial no adenocarcinoma pancreático. Então, isso você, numa primeira avaliação, encontrou um paciente ictérico. Aí você, através da anamnese, exame físico, você fica entre pré-hepático, intra-hepático e pós-hepático. Existe uma pergunta que você pode, uma queixa também do paciente, que você consegue facilmente aqui colocar essa topografia. Esse paciente ele tem prurido, porque a presença dos sais biliares na corrente sanguínea ela causa um prurido reacional. Tá? Então, isso leva a essa questão do prurido, com marcações na pele do paciente que ele está se coçando, esse prurido é contínuo, então isso aqui leva, é como se fosse um marcador de que essa síndrome ictérica é da alçada da clínica cirúrgica. Tá? Como que nós vamos investigar? Pela bioquímica. Então, de forma bem básica, né? As bilirrubinas, para confirmar, com as frações, e a partir disso daí você definir realmente se é obstrutivo ou se é hepatocelular. As transaminases, as enzimas canaliculares, fosfatase alcalina, gama-GT, que é a 5-nucleotidase. Os marcadores tumorais, sempre nos pacientes idosos, você tem que associar esses marcadores tumorais. E o CEA para investigar as metástases hepáticas, o CA19-9 que você vai identificar os tumores pancreáticos, ou então ali das vias biliares, e a alfa-fetoproteína, o tumor primário do fígado. A albumina, o IMR, isso aqui vai servir para nós medirmos, fazermos uma classificação laboratorial e bioquímica dessa lesão no fígado, o grau de lesão do fígado. Então, ó, de maneira bem didática, existem as doenças que são agudas e crônicas, tá? Que seria que a evolução dessa icterícia, tá? Então,
uma forma bem comum aqui, por exemplo, é a evolução mais prolongada, e com isso o paciente ele já tem um histórico maior de doença. Por exemplo, uma colangite esclerosante biliar, certo? Um outro fato, por exemplo, uma manifestação aguda, um paciente com a hepatite autoimune, que isso aqui é muito comum em pacientes do sexo feminino, abaixo dos 30 anos. Tá? Ou então, por exemplo, uma migração de um cálculo da vesícula, uma colelitíase. Mas tudo isso aqui tem que entrar no diagnóstico diferencial de vocês no momento da anamnese. Então, como que nós vamos? Então, são esses exames, eu mostrei, que vão desde o painel de funções hepáticas, né, mostrando o que cada um vai nos definir. A coagulação é muito importante, porque se tiver uma agressão hepatocelular prolongada, vai ter um aumento de INR, já mostra um grau de cirrotização. Tá? A contagem aqui o hemograma, né, ele serve para nos orientar em relação a por exemplo, uma anemia hemolítica de uma doença hereditária. Vamos supor aqui na nossa região que é muito comum a anemia falciforme, né? Então, pacientes negros, afrodescendentes, então eles têm uma predominância de anemia falciforme. Tá? Através desses exames, nós conseguimos colocar isso em dados específicos até de acompanhamento, que nós podemos usar uma caracterização clínica e bioquímica. Então, isso aqui é o Child, né? É o score de Child, isso aqui é o score de MELD. O Child, ele leva em consideração a bilirrubina, a albumina, o tempo de protombina e 2 achados clínicos. A partir disso é feita uma pontuação e mostra que ele tem relação com a sobrevida do paciente, certo? Enquanto que o MELD, ele tem, é utilizado o quê? A bilirrubina, o INR e a creatinina. E também tem uma relação. O que importa aqui nesse momento para você? Paciente com MELD acima de 10, eles não são submetidos à cirurgia, tá certo? E pacientes que apresentam, por exemplo, um Child B+, que a gente chama, né, que é um Child ali que ele já está com 6 ou 7, tá certo? E assim como o Child C, você também, esse paciente, ele não tem condições clínicas, a mortalidade é muito elevada deles fazer uma cirurgia. Então, a princípio, quando nós encontramos um paciente assim, nós fazemos uma investigação melhor para dar um diagnóstico mais certeiro, porque ele não tem como fazer uma cirurgia de entrada logo. Em relação à radiologia, eu coloquei aqui os exames que são mais comuns, tá? Desde a ultrassom de abdômen superior, a tomografia computadorizada com contraste, a ressonância nuclear magnética com colangio-ressonância, e isso é muito importante, e uma forma mais invasiva, que é a colange transparente hepático e também uma avaliação endoscópica, que é a CPRE, tá? A colange pancreatografia endoscópica retrógrada. Mostrando aqui cada um, todo mundo bate muito na ultrassom, mas eu vejo uma grande vantagem nela pelo acesso, né? Hoje, muitos serviços, mesmo serviços com baixa condições logísticas, ele consegue ter acesso a uma ultrassonografia e consegue direcionar ali um diagnóstico diferencial. A desvantagem dele, nós temos a própria morfologia do paciente, né? Pacientes obesos, a ultrassom não é um exame muito adequado, assim como o paciente que não fez um preparo bem feito, que está cheio de gás, ou seja, na emergência, né? Que o paciente ele não fez um preparo. Então, vai acabar dando aquela coisa. E isso explica, às vezes, um motivo dessa baixa sensibilidade. A tomografia é o exame de eleição na emergência, né? A resolução, porque a imagem, porque é fácil você avaliar uma tomografia, ainda mais quando você associa com contraste, apesar da desvantagem de ter que fazer o contraste, mas você consegue ter uma resolução, um diagnóstico diferencial muito elevado. Quando esses dois exames você não consegue definir um diagnóstico, aí vem realmente a ressonância, uma colange de ressonância para você definir, por exemplo, a topografia de uma obstrução das vias biliares. É o exame hoje imprescindível, a ressonância do QAnon. Infelizmente, é um exame demorado, ele demora em torno de 60 a 90 minutos. Por isso que tem esse inconveniente aqui
da claustrofobia, alguns pacientes idosos eles não conseguem ser submetidos a um exame de ressonância. Então, nós vamos ter que trabalhar com esses outros dois mesmo. A CPRE apresenta uma alta sensibilidade, o grande problema dela é que é um exame invasivo, ainda mais se ele for feito de uma forma terapêutica. Por exemplo, um paciente que tem um grande cálculo na via biliar e é feita a retirada de um cálculo. Então, tem um risco elevado de uma CPRE. A termo de comparação, isso são dados da literatura, uma colestectomia videolaparoscópica tem uma mortalidade em torno de 0,2%, 0,3%. Uma CPRE terapêutica, que precisa fazer uma papilotomia, retirada de cálculo, alguma outra coisa, ela tem uma mortalidade entre 0,5% e 1%. Então, ela é quase 2 vezes mais uma morbimortalidade do que uma colestectomia. Então, nós precisamos ter isso em mente no momento de fazer uma solicitação. E a colangiotransparente hepática, ela também tem uma sensibilidade muito maior, veja que tem, porque nós estamos jogando contraste ali dentro da via biliar e fazendo um estudo dinâmico na hora. Geralmente, quem faz esse estudo aqui é o pessoal da cirurgia vascular, eles têm expertise para fazer isso, assim também como a radiologia intervencionista, também tem expertise para fazer isso. A vantagem dela é que não é incomparável, né? A gente vê o estudo, porque nós estamos fazendo um estudo com uma colangiografia, né? Jogando contraste diretamente dentro da via biliar. A desvantagem é que é um exame invasivo. Então, se esse paciente ele não tiver dilatação da via biliar, nós não temos como fazer uma colangiotransparente hepática. Tá? E se ele também tiver um aumento do INR com a coagulopatia, nós também não temos como fazer, porque o acesso é transparente hepático. Então, o risco de sangramento é muito maior. Então, ele também, o INR dele não pode estar assim tão alterado. Geralmente, quando que nós somos chamados e vocês irão participar dessas avaliações aí, através dos estágios de vocês. O paciente ele teve uma dor abdominal, uma febre, os quadros de abdômen agudo, né? Pacientes também que estão internados na clínica médica evoluem com a icterícia progressiva e acaba na sua investigação mostrando a dilatação de vias biliares. Em especial aqueles pacientes que têm um aumento expressivo da bilirrubina direta com a gama GT elevada, ou seja, enzimas canaliculares, tá certo? E, é claro, os pacientes que apresentam tumorações abdominais associadas à icterícia. Todos esses aqui são de avaliação da clínica cirúrgica. Então, nós estamos diante disso. Então, nós, cirurgiões, chegamos lá, o que que nós temos que imaginar? Né? A via biliar está obstruída, a bilirrubina direta está aumentada, as enzimas canaliculares estão aumentadas também. Então, nós temos que pensar em 2 grupos de doenças. As obstruções que são intrínsecas, tá? E as obstruções que são extrínsecas. As obstruções intrínsecas que nós vamos levar em consideração aqui, eu vejo que tem tanto doenças benignas, quanto um cálculo secundário da via biliar, quanto doenças malignas, um colangiocarcinoma. A mesma coisa das obstruções intrínsecas, só que é uma fisiopatologia, mas que nós precisamos ter isso em mente, que vai desde doenças benignas também, como uma pancreatite crônica, tá? Até um adenocarcinoma ductal pancreático da região cefálica, tá? E quadros de doença da vesícula biliar complicados, como a síndrome de Miriz. Temos que ter essa imagem aqui em mente na hora da avaliação do paciente. Paciente da colecistolitíase, qual é a característica dele? É exatamente os 4F, como eu falei. Nós temos que lembrar essa história natural. A maioria dos pacientes que apresenta cálculo na vesícula são assintomáticos. Contudo, aproximadamente 10% da população tem cálculo na vesícula e acima de 60 anos chega a 40%. Então, se nós pegarmos uma população como a de São Luís do Maranhão, nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas. 20% nós vamos colocar aqui como pacientes jovens. Então, vão dar 800 mil pessoas. Com 10% disso, dá 80 mil pessoas com cálculo na vesícula. Então, é por isso que uma das cirurgias mais executadas no serviço de saúde é justamente a colestectomia, felizmente hoje por via videolaparoscópica. Então, tem isso em mente. E quais são as complicações, né, da colelitíase? E que isso aqui é a principal causa de icterícia obstrutiva. É o cálculo da vesícula biliar complicado gerando uma colecolitíase.
Então, as complicações vão desde a cólica biliar, a colecistite, a pancreatite aguda, né? A icterícia obstrutiva levando a colangite supurativa. Então, ter isso aqui em mente sempre. Então, um ultrassom mostrando aqui uma coledoclitise, um exame diagnóstico diferencial, confirmado pela coluna de ressonância, é inconteste, né, a qualidade de um estudo radiológico pela via da coluna de ressonância. A gente consegue ver o ducto pancreático, toda a via biliar em seu terço proximal, terço médio, terço distal, ali com uma obstrução, a vesícula que ainda está em posição, e aqui a obstrução por um cálculo aí migrado, que na maioria das vezes é um cálculo da vesícula que migra para a via biliar principal. A tomografia, como eu falei para vocês, né, com um diagnóstico diferencial aqui do adenocarcinoma pancreático. E quando vocês estiverem diante de um paciente que está numa investigação de aumento de enzimas hepáticas, com ou sem aumento de bilirrubinas, e você encontra um nódulo no fígado, principalmente se for uma tumoração sólida, esse paciente também precisa ser avaliado pela cirurgia, de forma bem breve, porque às vezes você encontrar um grande nódulo ali de 7 centímetros, e esse nódulo, por exemplo, for um hemangioma, isso aí a gente não mexe, né? Então, às vezes está um nódulo bem aqui no segmento 7, 8, é um achado de exame radiológico. Contudo, você olha um nódulo desse aqui, que tem uma característica de um hepatocarcinoma. Um paciente desse aqui, nós estamos pegando ele numa fase ainda, e pode ser feito nele uma cirurgia com caráter totalmente curativo. Tá? Então, não pode perder tempo nessa avaliação, e precisa ser tomada aí uma decisão conjunta com o especialista. Então, já estamos chegando aqui aos finalmente, de maneira de um algoritmo, né? Então, o paciente com icterícia, ele apresenta uma acolúria, fezes normais ou então hipercoradas, né? Mas que mostra um aumento da bilirrubina direta. Nós temos que pensar isso aqui em doenças o quê? Da parte clínica, tá certo? E na maioria das vezes esse paciente tem o quê? Transaminases normais. Um paciente que tem a característica aqui cirúrgica, o paciente aumenta a bilirrubina direta, ele pode, com colúria e até mesmo hipocolia fecal, a colia fecal quando a fezes fica da cor da massa do vidraceiro. Então, olha a quantidade aqui do diagnóstico diferencial, tá certo? Ou então, esse paciente pode ter também aqui uma lesão hepatocelular já levando a um aumento de bilirrubina direta. O detalhe para isso daqui é que as transaminases aqui, pessoal, já não vão estar o quê? Mais normais, tá certo? Continua nessa investigação, que isso daqui que vai ser a parte da arte da medicina, né? Não é simples assim esses algoritmos, né? Mas isso aqui que é a arte da medicina, né? Que através de um dado clínico você procura outros sinais e sintomas de um lado e do outro, e um vai determinar que seja doença benigna, o outro vai determinar que seja doença maligna. A partir disso, você pede os exames complementares direcionados para aquele caso, tá? Não é uma receita de bolo, isso aqui são as regras, né? As regras que a gente diz que são os norteadores, é como se fosse o norte da bússola, mas às vezes o norte da bússola não é o caminho onde a gente quer chegar, é só para indicar aonde nós estamos e para onde nós devemos ir. O manejo clínico desse paciente. Todas as vezes que internar um paciente ictérico para vocês, sob cuidado de vocês, vocês têm que pensar essas 4 complicações. O paciente está desnutrido, porque ele não consegue absorver boa parte dos lipídios, porque lembrando que a bile, que é por onde é excretado a bilirrubina, ela é responsável pela emulsificação dos lipídios, então o paciente ele fica desnutrido. A infecção, porque tem uma obstrução ali, então tem risco que, como o esfíncter de Oddi ele não é totalmente patente, ele abre e fecha, pode ter uma infecção ascendente. A coagulopatia, porque os fatores de coagulação eles são dependentes da vitamina K e com a bilirrubina obstruída, não consegue fazer a absorção satisfatória da vitamina K. E é claro que um paciente que está com um nível de bilirrubina muito elevado no sangue, esse sangue, no momento de passar pelo rim para fazer uma filtração, cheio de pigmentos, né, ele pode ocorrer a obstrução dos néfrons, e é isso aí levar um paciente a uma insuficiência renal associada. Eu trouxe
trabalho aqui holandês, que é um trabalho bem interessante, que ele acompanhou todos os pacientes que internou com icterícia no hospital e foi dando ele fez um perfil epidemiológico do paciente ictérico interno no hospital. Então, quero chamar a atenção. Principal causa aqui para esses grupos, né? Olha aqui, ó, exatamente a doença benigna da via biliar, é isso? Com ou sem as suas complicações. Contudo, muitos deles, olha aqui, ó, internam com que característica? Característica de abdômen agudo. Um número também não menos importante de pacientes apresenta o quê? Neoplasias. Por isso, quando você atender esse paciente, diagnóstico diferencial da colelitíase e suas complicações, porém não podemos esquecer dos tumores periampulares. Sempre, sempre, sempre. Com isso, e não somente os tumores periampulares, porque as outras neoplasias, elas podem sobrepor a isso, e ser a causa de icterícia obstrutiva. Ó, veja que nós temos aqui desde metástases hepáticas, tumores primários do fígado. Então, caso a sua investigação você encontre um paciente com um cálculo ali pequeno na vesícula, mas você está vendo associado a síndrome consumptiva, por obrigação, você precisa continuar essa investigação para ver se não tem um tumor associado ali, subjacente. Por quê? Porque como a doença, o cálculo na vesícula é muito comum, pode ocorrer sobreposição de doenças. Isso é um detalhe muito importante no momento da avaliação dos pacientes, tá? Não coloquem toda a culpa da icterícia somente no cálculo da vesícula. Sinais de alerta. Sinais de alerta. Pacientes acima de 60 anos, síndrome consumptivas, com icterícias progressivas. E um detalhe aqui, que se vocês puderem guardar uma única informação dessa aula todinha, eu quero que vocês guardem esse número aqui, ó. A bilirrubina total acima de 10. Ela é um divisor de águas, porque aqui ela vai dar um diagnóstico diferencial por um único exame que vocês podem pedir. Por exemplo, lá na unidade de saúde básica, médico da família, tá? Numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, você, por um único exame, você consegue determinar ali, fazer um divisor de água desse paciente. Uma bilirrubina acima de 10, ela está relacionada, ó, vejam aqui, por tipo de tumor pancreático, adenocarcinoma, colangiocarcinoma, tumor de papila. Olha aqui a doença complicada da vesícula biliar, tá certo? E as estenoses biliares de outras causas, que geralmente vêm de origem. Então, todas elas têm a bilirrubina o quê? Menor do que 10, a bilirrubina total. E os tumores têm uma bilirrubina maior do que 10. Então, isso é um dado muito importante para vocês terem diagnóstico diferencial. Então, na propedêutica, levar em consideração sempre isso, anamnese, exame físico, não caiam nessa falácia de que o cirurgião não examina o paciente e de que o cirurgião ele não sabe clínica médica, tá? Pelo contrário, eu acredito que é uma obrigação do cirurgião, até para ele poder dar uma assistência qualificada para o seu paciente, uma vez que ele vai causar ali um fato irremediável na saúde do paciente, que é uma cirurgia, então você precisa ter essa capacidade de diagnóstico, até para você pedir uma interconsulta, orientar um tratamento, dividir uma opinião, dar uma segunda opinião. É importante que você tenha esses conhecimentos clínicos para poder ajudar ali no diagnóstico diferencial do paciente, que é o maior interessado de tudo isso aqui, tá? Que são esses diagnósticos diferenciais. Então, a anamnese do exame físico, através da bioquímica, com aqueles exames das enzimas canaliculares, as bilirrubinas, como nós falamos, e a radiologia aqui, que é imprescindível. E vai desde aqueles exames mais básicos até exames mais invasivos, mas todos eles tentando fazer uma diferenciação entre doença benigna e doença maligna. Então, era isso, pessoal. E aí eu acho que nós vamos abrir agora para poder termos uma conversa, né?